Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 66 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Paundraka, o falso Vasudeva. Em resumo a este capítulo, é relatado a ida do Senhor Krishna a Kashi, a atual Benares, e o extermínio de Paundraka e Kashiraja, e como o disco Sudarshana do Senhor derrotou um demônio, incinerou a cidade de Kashi e matou Sudakshina. Enquanto o Senhor Baladeva visitava Vraja, o rei Paundraka de Karusha, incentivado por tolos, proclamou ser o verdadeiro Vasudeva. Por isso ele desafiou o Senhor Krishna com a seguinte mensagem: já que apenas eu sou a verdadeira personalidade de Deus, deves abandonar tua falsa reivindicação dessa posição, bem como meus símbolos divinos, e refugiar-te em mim, senão prepara-te para a batalha. Quando Ugrasena e os membros de sua Assembleia Real ouviram as tolas palavras arrogantes de Paundraka, todos puseram-se a gargalhar. Sri Krishna então mandou o mensageiro de Paundraka levar uma mensagem a seu amo. Ó tolo, forçar-te-ei a abandonar o falso disco Sudarshana e outros símbolos divinos meus que ousaste carregar. E quando jazeres no campo de batalha, tu serás o abrigo de cães. O Senhor Krishna em seguida foi para Kashi. Paundraka, vendo que o Senhor se preparava para a batalha, saiu depressa da cidade para enfrentá-lo com seu exército. Seu amigo Kashiraja seguiu, comandando a retaguarda. Assim como o fogo da devastação universal destrói todos os seres vivos em todas as direções, da mesma forma o Senhor Krishna aniquilou os exércitos de Paundraka e Kashiraja. Então, depois de castigar Paundraka, o Senhor decapitou a ele e a Kashiraja com seu disco Sudarshana. Em seguida, regressou a Dwarka, porque vivera meditando no Senhor Supremo, chegando até a vestir-se como ele, Paundraka logrou a liberação. Quando Krishna decapitou Kashiraja, a cabeça do rei voou até sua cidade, e quando suas rainhas, filhos e outros parentes viram-na, todos eles começaram a lamentar-se. Naquele momento, um dos filhos de Kashiraja, chamado Sudakshina, querendo vingar a morte do pai, passou a adorar o Senhor Shiva com intenção de destruir o assassino de seu pai. Satisfeito com a adoração de Sudakshina, o Senhor Shiva ofereceu-lhe a oportunidade de escolher uma bênção. E Sudakshina pediu como bênção um meio de matar quem exterminara seu pai. O Senhor Shiva aconselhou-o a adorar o fogo Dakshinagni com rituais de magia negra. Sudakshina fez isto, e como resultado surgiu da pira do fogo de sacrifício um terrível demônio com um corpo flamejante. O demônio levantou-se carregando um tridente de fogo e partiu de imediato para Dwarka. Os residentes da capital do Senhor Krishna ficaram aterrorizados ao verem aproximar-se o demônio. Mas o Senhor Krishna garantiu-lhes proteção e enviou seu chakra Sudarshana para contra-atacar a criação mágica do Senhor Shiva.
O Sudarshana subjugou o demônio, que então regressou a Varanasi e reduziu às cinzas Sudakshina e seus sacerdotes. O disco Sudarshana, perseguindo o demônio, entrou em Varanasi e incinerou toda a cidade. Então o disco do Senhor retornou a seu lado em Dwaraka. Assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, enquanto o senhor Balarama estava ausente visitando Vraja, a aldeia de Nanda, o governador de Karusha, tolamente pensando: eu sou o Senhor Supremo Vasudeva, mandou um mensageiro ao Senhor Krishna. Paundraka foi encorajado pela adulação de homens infantis que lhe disseram: tu és Vasudeva, o Senhor Supremo e Mestre do Universo que agora desceste à Terra. Dessa forma, ele imaginava ser a infalível personalidade de Deus. Então, o estúpido rei Paundraka enviou um mensageiro ao inescrutável Senhor Krishna em Dwaraka. Paundraka estava agindo como um menino ininteligente, que outras crianças fazem de conta que é um rei. Chegando a Dwaraka, o mensageiro encontrou Krishna, que tem olhos de lótus, em sua Assembleia Real e transmitiu a mensagem do rei ao Senhor Onipotente. Em nome de Paundraka, o mensageiro disse: eu sou o único e exclusivo Senhor Vasudeva, e não existe outro. Eu é que desci a este mundo para mostrar misericórdia aos seres vivos. Portanto, abandona teu nome falso. Ó Satvata, abandona meus símbolos pessoais que carregas agora por tolice e vem refugiar-te em mim. Se não o fizeres, então terás de combater-me. Shukadeva Goswami disse: o rei Ugrasena e os outros membros da Assembleia riram bem alto ao ouvirem esta vã mensagem presunçosa do ininteligente Paundraka. A personalidade de Deus, depois de se divertir com os gracejos feitos na Assembleia, disse ao mensageiro que transmite uma mensagem a seu amo: diga a ele: tolo, eu vou mesmo arrancar as armas de que tanto te vanglorias. Quando estiveres morto, ó tolo, com teu rosto coberto por abutres, garças e aves, tornaste-ás o refúgio de cães. Depois que o Senhor disse essas palavras, o mensageiro partiu e transmitiu na íntegra a resposta insultuosa dele a seu amo. O Senhor Krishna então montou em sua quadriga e foi para as proximidades de Kashi. Ao observar os preparativos do Senhor Krishna para o combate, o poderoso guerreiro Paundraka saiu depressa da cidade com 2 divisões militares completas. O amigo de Paundraka, o rei de Kashi, seguiu atrás, ó rei, chefiando a retaguarda com 3 divisões Akshaurines. O Senhor Krishna viu que Paundraka usava as próprias insígnias do Senhor, tais como o búzio, o disco, a espada e a massa, e também um arco Sagna de imitação e a marca Srivatsa. Usava uma joia Kaustuba falsa, estava enfeitado com uma guirlanda de flores silvestres e vestido com roupas superiores e inferiores de requintada seda amarela. Seu estandarte trazia a imagem de Garuda e ele usava uma valiosa coroa e refulgentes brincos em forma de tubarão. O Senhor Hari gargalhou ao ver como o rei se vestira imitando exatamente sua própria aparência, tal qual um ator no palco. Os inimigos do Senhor Hari
atacaram-no com tridentes, massas, clavas, chuços, ristes, dardos farpados, lanças, espadas, machados e flechas. O Senhor Krishna, porém, contra-atacou ferozmente o exército de Paundraka e Kashiraja, que consistia em elefantes, quadrigas, cavalaria e infantaria. Com sua massa, espada, disco Sudarshana e flechas, o Senhor atormentou seus inimigos, assim como o fogo da aniquilação atormenta as várias espécies de criaturas no final de uma era cósmica. O campo de batalha, repleto de quadrigas, cavalos, elefantes, seres humanos, mulas e camelos, que haviam sido destroçados pela arma disco do Senhor, brilhava como o horripilante lugar de diversão do Senhor Bhutapati, dando prazer aos sábios. O Senhor Krishna, então, dirigiu-se a Paundraka. Meu querido Paundraka, aquelas mesmas armas de que falaste por intermédio de teu mensageiro, agora eu as lanço a ti. Ó tolo, agora farei renunciares ao meu nome, que assumiste falsamente, e com certeza me refugiarei em ti, caso não queira lutar comigo. Tendo assim ridicularizado Paundraka, o Senhor Krishna destruiu a quadriga dele com suas flechas pontiagudas. Então o Senhor, com o disco Sudarshana, decepou-lhe a cabeça, assim como o Senhor Indra, com seu raio, poda o pico de uma montanha. Com suas flechas, o Senhor Krishna arrancou do mesmo modo a cabeça de Kashiraja, arremessando-a pelos ares até a cidade de Kashi, tal qual uma flor de lótus atirada pelo vento. Tendo assim matado o invejoso Paundraka e seu aliado, o Senhor Krishna regressou a Dwarka. Enquanto ele entrava na cidade, os Siddhas dos céus cantavam suas imortais glórias nectárias. Por viver meditando no Senhor Supremo, Paundraka desfez todos os seus vínculos materiais. De fato, por imitar a aparência do Senhor Krishna, ó Rei, ele acabou tornando-se consciente de Krishna. Ao verem uma cabeça adornada com brincos jazendo no portal do Palácio Real, as pessoas presentes ficaram perplexas. Algumas delas perguntavam: "Que é isto?" E outras diziam: "É uma cabeça, mas de quem?" Meu querido rei, ao reconhecerem que era a cabeça de seu rei, o senhor de Kashi, suas rainhas, filhos e outros parentes, junto com todos os cidadãos, começaram a chorar pateticamente. Ai de nós, estamos mortos, ó meu amo, ó meu amo. Depois que Sudakshina, o filho do rei, executou os ritos fúnebres obrigatórios em homenagem a seu pai, ele resolveu em sua mente: só matando o assassino de meu pai poderei vingar sua morte. Dessa maneira, o caridoso Sudakshina, junto com seus sacerdotes, começou a adorar o Senhor Maheshvara, Shiva, com grande atenção. Satisfeito com a adoração, o poderoso Senhor Shiva apareceu no local sagrado de Avimukta e ofereceu a Sudakshina a oportunidade de escolher uma bênção. O príncipe escolheu como bênção um meio de matar o assassino de seu pai. O Senhor Shiva disse-lhe: acompanhado de Brahmanas, serve o fogo Dakshinagni, o sacerdote original, seguindo os preceitos do ritual Abhichara. Então o fogo Dakshinagni, junto com muitos pramatas, satisfará teu desejo se o dirigires contra alguém hostil aos Brahmanas.
Após receber esta instrução, Sudakshina cumpriu à risca os votos ritualísticos e invocou o Abhichara contra o Senhor Krishna. Depois disso, o fogo ergueu-se da pira do altar, assumindo a forma de uma pessoa nua e extremamente medonha. A barba e o tufo de cabelo da criatura ígnea assemelhavam-se ao cobre derretido, e seus olhos emitiam resplandecentes brasas em chamas. Seu rosto parecia muito horripilante, com suas presas e terríveis sobrancelhas arqueadas e franzidas. Enquanto lambia os cantos de sua boca, o demônio sacudia seu tridente flamejante. Com pernas altas como palmeiras, o monstro precipitou-se para Dwaraka na companhia de espíritos espectrais, estremecendo o chão e queimando o mundo em todas as direções. Vendo aproximar-se o demônio de fogo, criado pelo ritual Abhichara, os residentes de Dwaraka ficaram todos amedrontados, assim como animais aterrorizados por um incêndio na floresta. Perturbados pelo fogo, o povo pôs-se a clamar à suprema personalidade de Deus que se encontrava na ocasião a jogar dados na corte real. Eles disseram: salvai-nos, ó Senhor dos três mundos, salvai-nos deste fogo que está incendiando a cidade. Quando o Senhor Krishna ouviu a agitação do povo e viu que até seus próprios homens estavam perturbados, aquele digníssimo outorgador de abrigo apenas riu e disse-lhes: não temais, eu hei de vos proteger. O Senhor Onipotente, a testemunha interna e externa de todos, entendeu que o monstro fora produzido pelo Senhor Shiva do fogo do sacrifício. Para derrotar o demônio, Krishna enviou sua arma-disco que estava esperando a seu lado. Aquele Sudarshana, a arma-disco do Senhor Mukunda, flamejava como milhões de sóis. Sua refulgência brilhava como o fogo da aniquilação universal, e com seu calor ele atormentava o firmamento, todas as direções, o céu e a terra, e também o demônio de fogo. Frustrado pelo poder da arma do Senhor Krishna, ó Rei, a criatura de fogo, produzida por magia negra, virou o rosto e retrocedeu. Criado para gerar violência, o demônio então regressou a Varanasi, onde assediou a cidade e incinerou Sudakshina e seus sacerdotes, apesar de aquele ser seu criador. O disco do Senhor Vishnu também entrou em Varanasi, no encalço do demônio de fogo, e passou a incinerar a cidade, incluindo todos os salões de assembleia e palácios residenciais com pórticos elevados, seus numerosos mercados, portais, torres de vigia, armazéns e tesourarias, e todos os edifícios que abrigavam elefantes, cavalos, quadrigas e cereais. Depois de incendiar toda a cidade de Varanasi, o chakra Sudarshana do Senhor Vishnu retornou ao lado de Sri Krishna, cujas ações são feitas sem esforço. Qualquer mortal que narrar este passatempo heróico do Senhor, o Tamashloka, ou que apenas ouvi-lo com atenção, livrar-se-á de todos os pecados. Assim, terminamos esse capítulo 66. Bom, aqui nesse passatempo podemos ver a notoriedade de um demônio que às vezes ele pensa ser Deus, assim, se confunde por Deus. Igual tem pessoas aqui que no mundo se fazem passar assim por Jesus,
Tem outros que pensam que já foram, né, Napoleão, no manicômio. Cada pessoa às vezes pensa que é uma determinada personalidade. E esse Paundraka, ele pensava que era Vasudeva, né, Krishna. Então ele se vestia com todas as roupas dele, todos os ornamentos, ele portava todas as armas e, de certa forma, ele enlouqueceu, né? Ele achou que era Krishna, e quando ele soube que Krishna estava na área, ele desafiou Krishna, né? Ele incorporou, né, a personalidade de Krishna achando que era ele. Então os demônios às vezes, né, enlouquecem dessa maneira, querendo, né, no caso aqui, imitar Deus. E Sri Krishna, quando recebeu o mensageiro de Paundraka, onde ele estava desafiando Krishna a abandonar toda a indumentária, todos os ornamentos, porque essas roupas definem, né, a suprema personalidade de Deus, e ele falou: abandone tudo, porque eu que sou Krishna, né? Então Krishna e seus devotos, assim, todos gargalharam de rir. Então Krishna se diverte, né, com essas situações, e mandou o mensageiro dele de volta falando: olha só, fala para aquele tolo que eu vou logo lá e vou destrinchar, né, o orgulho dele, eu vou desafiar esse Deus falso. E aí Paundraka, né, ele estava totalmente assim, tinha certeza de que era Deus, né? Tanto que no final desse capítulo fala, quando Krishna matou Paundraka, ele achava tanto que era Deus, né? E teve a oportunidade de abandonar o corpo diante de Deus, o que fez que ele se liberasse desse mundo material. Então, mesmo assim, nessa forma louca de identificação por Deus, só pelo fato da pessoa estar sempre pensando em Deus, ela, na hora da morte, né, se ela abandona o corpo pensando em Krishna, imediatamente ela é liberada. É dito na tradução, né, do significado, porque Paundraka vivia meditando no seu Supremo. Então Prabhupada disse que quanto a Paundraka, por se vestir com aquelas roupas de imitação, ele de uma maneira ou de outra vivia pensando em Vasudeva. Por isso alcançou o Sarupya, uma das 5 classes de liberação, que é ter, né, no mundo espiritual uma forma igual de Krishna. E assim foi promovido aos planetas Vaikunta, onde os devotos têm as mesmas características corpóreas de Vishnu, com 4 mãos que carregam os 4 símbolos. De fato, sua meditação estava fixa na forma de Vishnu, mas porque ele se considerava o Senhor Vishnu, ele era ofensivo. Depois de ser morto por Krishna, todavia, aquela ofensa também mitigou-se. Dessa maneira, ele recebeu a liberação Sarupya e obteve a mesma forma do Senhor. De modo que isso é bem interessante aqui nesses versos, né? Então, quando Krishna estava chegando lá para desafiar Paundraka, ele realmente mandou seus exércitos, né, junto com Kashiraja, que era o seu amigo, um rei amigo, né, da cidade de Kasha, e Krishna acabou, né, matando Paundraka e tirou também, decepou a cabeça de Kashi, porque todo mundo que está ajudando, né, os que são contra Krishna também, né, são demoníacos por natureza, porque não reconhecem quem é Deus. E aí a cabeça dele foi rolando assim até o portal lá do castelo lá de Kashi, da cidade, né, e quando as pessoas viram e reconheceram que era o rei Kashi, ficaram assim totalmente assim emocionados. E aí o filho dele, né, que era chamado Sudakshina, resolveu se vingar de Krishna e fez esse ritual, né, de adoração, começou a adorar o Senhor Shiva para pedir uma bênção. Aqui nessa passagem a gente pode ver que as pessoas ignorantemente estão adorando os semideuses para propósitos de vingança, né? A gente pode ver aqui nesse mundo material também as pessoas fazendo feitiçaria, bruxarias, uma opção de coisa, né? Nas encruzilhadas assim,
invocando esses seres umbralinos para fazer mal para as outras pessoas, ou para amarrar um homem, né, que é uma mulher quer amarrar um homem, ou quer fazer ele separar de sua família, ou quer prejudicar ele profissionalmente, de modo que nesse mundo material tem muita magia negra envolvendo essas atitudes que são completamente feitas no modo da ignorância. E quando o Senhor Shiva, né, quis abençoar o seu devoto, né, Sudakshina, o filho do rei de Kashi, ele falou, né, assim, então faça um ritual X, e que você vai invocar uma força que vai poder derrotar o Senhor Krishna, que já que é o seu desejo, né, ter uma força, algo que destrua a pessoa que matou seu pai, que foi Krishna. E aí ele fez esse ritual de magia negra, invocou assim um ser ígneo, né, saiu do meio da cerimônia assim de fogo, saiu esse ser cheio de fogo, assim, que era muito mal mesmo, assim, né? Então as pessoas ficam invocando essas formas, né, demoníacas, que são formas, pensamentos criados assim por mantras, que quando comandadas, né, são elementais, tudo assim que quando comandado por um certo tipo de consciência dos ritualistas, ela vai em direção ao seu objetivo para destruir, né? Dessa forma, né? Então, eles mandaram que essa entidade, né, peçonhenta, esquisita, sinistra, fosse matar o Senhor Krishna, e ela obedece ao comando, né, já que é uma forma, pensamento invocada pelo reino, né, elemental, o reino astral, mental, e ela foi em direção ao Senhor Krishna. E chegando lá, né, ninguém pode combater Deus, né? Quando ela chegou em Dwaraka, né, o Senhor Krishna estava lá tranquilamente jogando dados, mas essa força vinha destruindo tudo que tinha pela frente. E o Senhor Krishna, onisciente, já sabia disso. Aí ele invocou, né, a sua Sudarshana Chakra, né? A Sudarshana representa, né, o tempo personificado, onde a Sudarshana Chakra atua, tudo é reduzido à morte imediatamente. E jogou em direção a esse elemental, né, produzido por magia negra. E então, quando essa potência de Krishna se voltou contra essa força sinistra, ela não suportou a força de Krishna e teve que voltar. Entende? Então isso aí também é uma interessante lição, né? Quando alguma pessoa envia algo negativo, ou uma magia negra contra um devoto de Krishna, ele é protegido totalmente por Krishna. Porém, quando essa força não consegue atingir o objetivo a que lhe destinaram, né, ela não suportando a energia do devoto puro, ela vai voltar contra quem, né, iniciou esse processo, porque é uma força maligna, e ela tem que cumprir o propósito dela, que é destruir alguma coisa. Assim também, né, dá o exemplo aqui com Krishna, mas podemos também ver assim, com uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma energia positiva, sempre que se lançam algo negativo, vai voltar contra. E dessa maneira, essa força da magia negra voltou-se contra Sudakshina, né, o filho do rei de Kashi, e matou ele, e assim mostra essa história. E depois o disco Sudarshana, né, continuou atrás de tudo aquilo que tinha incitado a criação dessa forma, e entrou na cidade lá de Kashi e destruiu tudo. Então é isso que devemos absorver, né, nesses passatempos. Então o disco do Senhor Vishnu entrou, né, em Varanasi, no encalço desse demônio, de todas as pessoas que o tinham, né, induzido a matar seu Krishna, e incinerou assim, toda a cidade, assim. Não perdoa nada, destruiu tudo. E depois de incendiar toda essa cidade de Varanasi, o chakra Sudarshana do Senhor Vishnu, que é essa arma poderosíssima de Krishna para matar os demônios, retornou para o lado de Sri Krishna. E é dito também que quando Krishna fez isso, é feito sem esforço, né? As armas do Senhor Vishnu destroem tudo assim muito facilmente.
Agora você imagina, né, um demônio que é criado, né, por uma magia ensinada por seu Shiva, é praticamente invencível. E tem magos, né, tem seres demoníacos nesse mundo que usam desses recursos para matar políticos, para matar sacerdotes, para criar condições, né, ou criar condições negativas em países. Tamanha a força que tem de quem tem esse conhecimento venenoso, vamos dizer assim. Por isso que o conhecimento ele não pode ser dado para as pessoas aqui em Kali Yuga, certos conhecimentos, porque eles vão usar para o mal, né? No caso aí, o Senhor Shiva, porque ele foi adorado, ele deu esse conhecimento, né, a Sudakshina, mas o Sudakshina não sabia que ao lançar esse feitiço contra o Senhor Krishna, ele iria se dar mal, né? Porque quem é que pode atingir um devoto puro de Krishna ou o próprio Krishna? Então, os devotos de Krishna são protegidos por essa Sudarshana chakra, né? Ela está sempre assim em cima do devoto. Qualquer assombração que apareça, essa Sudarshana vai imediatamente reduzir a cinzas qualquer coisa que se aproximar. E por isso que é perigoso lançar uma ofensa ou falar mal de um devoto, porque se o devoto realmente é puro, fidedigno, essa ofensa vai voltar para a pessoa e vai destruir não só a vida material dela, como também toda a vida espiritual. Por isso temos que ter muita atenção, e no final desse capítulo, né, é dito que qualquer mortal que narrar esse passatempo, entendendo o poder, né, do Senhor Krishna, e ouvi-lo com atenção, vai se livrar de todos os pecados. Né? O pecado vai parar de desviar a sua atenção do Senhor Krishna. Esse é o poder de você ler os versos do Srimad Bhagavatam. Entender, né, que quem está com Krishna não pode desviar a sua atenção, as suas boas intenções dos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.